semana passada, voltou a ser debate aqui em nossa casa, o tema do retorno às aulas presenciais, às atividades presenciais nas escolas. Isso em função, evidentemente, de que há uma modificação no cenário em relação a outros momentos. Quais são as modificações que nós temos? Sergipe hoje, os dados estão mostrando que começa a entrar numa situação um pouco menos assustadora, não é tranquila, é um pouco menos assustadora do que o que viveu recentemente. Houve um processo de vacinação em primeira dose para uma parcela da população. Vamos lembrar que ainda é muito baixo o nível de imunização da nossa população. Ainda é muito baixo a quantidade de pessoas que conseguiram ser vacinadas com a primeira dose, e aí eu não vou nem entrar na segunda dose, porque aí é que tem um número muito mais baixo ainda, e nós temos que lembrar que nós estamos enfrentando dificuldades para garantir a continuidade do programa de vacinação, porque não chegam as vacinas. O governo federal, como todo mundo sabe, negligenciou irresponsavelmente a sua tarefa nesse processo e não chegam as vacinas. Então, o cenário, de fato, se alterou, mas ele não é um cenário seguro. O que é que eu quero dizer no dia de hoje, presidente? Quero reiterar aqui os termos da indicação 223 deste ano, que apresentei aqui na casa, onde eu defendia que o governo do Estado definisse de forma coletiva, construísse de forma participativa, um plano estadual de retorno às atividades presenciais nas escolas. Por quê, presidente? Porque todo mundo quer falar, né? Todo mundo quer falar. Mas eu acho que tem que ser ouvido com especialidade aqueles que fazem a escola pública. E aí eu estou me referindo à minha categoria, os professores, e aí não é só a escola pública, a escola particular também, né? Os professores da rede pública e da rede privada, através de seus sindicatos organizados, né? Eu estou me referindo aos demais trabalhadores da educação, que também têm organização. Estou me referindo às entidades estudantis que representam os alunos. Estou me referindo às entidades representativas de pais de alunos das escolas, que são setores que têm o que dizer sobre isso. Todo mundo tem direito de falar, mas eu quero aqui reivindicar o direito especialíssimo para tratar deste tema daqueles que fazem o dia a dia da escola, que são esses grupos. Então, não é de agora que eu defendo, desde o ano passado que eu defendo que o governo tinha que se preparar para a retomada das atividades. Não é agora. Não estou entrando nisso por pressão de ninguém. Desde o ano passado, que antecipadamente eu cobrava que o governo tinha que se organizar para um momento posterior, que era o momento de retomada das atividades. E não é só da escola, né? Tem que ter planejamento, presidente. E eu vou dizer por quê. Porque as realidades são complexas, são díspares. São diferentes de município para município. São diferentes da rede pública para a rede privada. Claro que elas têm conectividade, mas têm especificidades. E são diferentes, inclusive, de escola para escola. Um plano estadual tem que ter diretrizes gerais e ele tem que apontar para a possibilidade de as especificidades também serem tratadas. Olha, vou dar um exemplo concreto. Não pode ser tratado assim. Todo mundo retoma de repente as aulas, está todo mundo obrigado a retomar. Não é assim, até porque não vai funcionar. Tem escolas que estão em processo de reforma, tem que ter um plano específico para elas. Tem escolas que se adequaram melhor para uma eventual retomada, tem que ter um planejamento específico para essas. E aquelas que não tem nada planejado, vai voltar de repente, presidente? Eu quero dizer que os professores ainda não foram imunizados, como alguns dizem. Avançamos, porque foram incluídos como grupo prioritário. Começou o processo de imunização, mas eles não foram imunizados. Mas não são só eles. Eu nunca defendi aqui a imunização exclusiva dos professores. Eu sempre dizia que nós tínhamos que ter a garantia de imunização, primeiro, de todo mundo, é a defesa geral. Mas se é para voltar à comunidade escolar, a comunidade escolar tem que estar vacinada, presidente. E tem que ter o tratamento especialíssimo para isso. Eu estou preocupado com uma coisa. Os dados que nós temos aí hoje são dados até que nos deixam menos ansiosos e angustiados do que dados anteriores. Mas, por exemplo, nós ainda não temos, eu não sei, mas não temos ainda o impacto de eventuais aglomerações que ocorreram agora no período junino. Nós vivemos num estado, de uma região, onde as festas juninas tendem a aglomerar familiares, amigos, etc. Nós ainda não temos... Então, nós temos que ir com muita cautela em relação a isso. É claro que planejando a retomada, porque todos nós queremos e ansiamos
pelo retorno da normalidade. Mas o retorno da normalidade tem que ser no cenário normal. Enquanto não é, tem que ter tratamento mais específico. Portanto, eu quero aqui reiterar o inteiro teor da reivindicação que faço, de que esse retorno não seja assim, porque alguém quer, alguém defende. Seja um retorno planejado, em cima dos dados concretos, com diretrizes estabelecidas, formuladas a partir de uma negociação com todos aqueles que são envolvidos no processo.